Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula semanal que acontece aqui no meu perfil. Voltei, tá? Eu vi que minha internet estava travando, deu um aviso aqui no Instagram. Me digam, por favor, então, já que quem tá entrando aí, me dê esse feedback de como é que tá a conexão. Então, se agora vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, e como é que tá a qualidade aí da internet, né? Se estão conseguindo me ouvir, tudo que eu tô falando, ou se tá cortando esse tipo de coisa para poder continuar aqui a live, tá? Vai me dando esse feedback aí, por favor. Meus cachorros aqui estão super nervosos, se eles começarem a latir, vocês ignorem, tá? E vamos embora. Ok, gente. Então, como eu falei, essa é mais uma das aulas semanais que a gente está tendo, já acho que umas 5 semanas, eu acho que essa é a 5ª semana, mas não posso afirmar isso, mas eu acho que é a 5ª semana. Todas as aulas semanais, elas ficam gravadas no YouTube. Eu faço aqui ao vivo pelo Instagram toda terça-feira às 7 horas e depois eu deixo gravada no YouTube para que vocês tenham a possibilidade de reassistir. Quem não consegue assistir ao vivo, assistir elas de novo. E a gente está falando sobre alguns conteúdos bem legais. O objetivo da aula semanal é meio que deixar todo mundo no mesmo nível ali, falar sobre questões que são detalhes, que são questões mais de base. Então a gente falou sobre longa fermentação versus fermentação natural. A gente já falou sobre algumas coisas relacionadas à modelagem, que é um assunto um pouquinho mais profundo. Mas de todos eu acho que esse foi o mais profundo. A gente falou sobre ingredientes base, a gente falou sobre o fermento natural, por que ele é tão importante dentro da fermentação natural, e a importância de você entender o que ele para que você tenha um melhor processo. A gente falou sobre temas bem importantes, tá? Sobre temas bem legais. Então, se você quer assistir as outras aulas, é só você ir lá no YouTube que tá tudo disponível lá, ok? O tema da aula de hoje, independente de você estar assistindo essa aula gravada pelo YouTube ou aqui ao vivo pelo Instagram, é os segredos para a criação do fermento natural. Os segredos da criação do fermento natural. Por que a escolha desse tema logo para hoje, né? Então, hoje é dia 20 e alguma coisa, 28, é isso? Hoje é dia 28, eu acho, ou 27, alguma coisa assim. E no final dessa semana já é ano novo. Então, chegando perto do ano novo, o pessoal tem várias metas, o pessoal tem um monte de coisa que quer fazer, que quer começar. E uma das coisas que o pessoal quer começar e quer fazer é o fermento natural. Então, o objetivo dessa aula é ajudar esse pessoal que está querendo começar aí nesse mundo da fermentação natural, está querendo começar a fazer o seu fermento e passar algumas informações que vão ser bem importantes, bem de base, né? Trazendo aquela coisa de trazer informações que são bem de base do assunto de fermentação natural, para que você consiga aí ter uma noção do que você precisa saber para conseguir criar o seu fermento natural. Ok, tá? Nessa aula, inclusive, eu sempre olho para baixo, gente, porque eu tenho aqui o meu guia. Então aqui tem comentários, tem cachorro latindo, tem vezes que eu perco minha linha de pensamento e eu olho aqui para poder voltar e conseguir falar tudo que eu quero falar na aula. Vocês já sabem disso. Além disso, a gente vai ter uma coisa especial, para quem tá lá nos stories já sabe. A gente vai ter uma surpresa bem especial no final dessa aula. Então, se você quer saber o que é, me acompanha aqui até o final dessa aula, que vai ser um presente bem legal. Ok? Quais são os tópicos que a gente vai falar então nessa aula, só para vocês terem uma noção do assunto que a gente vai tratar hoje, tá? Então a gente vai falar sobre o que é fermento natural, a gente vai dar uma leve introdução falando sobre fermentação natural, o porquê que as pessoas hoje em dia querem fazer fermentação natural, os seus benefícios, bem rápido, depois a gente já vai partir para o assunto de fermento natural, ok? A gente vai falar o que ele é, a sua composição, diferenças do fermento natural para o fermento biológico, como se cria o fermento natural, e aí a gente já passa para problemas que normalmente acontecem durante essa criação. A gente vai entender também a causa desses problemas, o que está causando essas coisas que a maioria das pessoas tem, esse problema que a maioria das pessoas tem. Depois a gente vai chegar, enfim, nessa questão dos segredos para a criação. Então, se a gente quer entender os segredos para a criação, a gente precisa entender primeiro a composição do fermento natural, a gente precisa entender os erros que normalmente você está cometendo e o que está causando isso. Daí a gente chega nesses pontos cruciais
para a criação do fermento natural, que vão fazer uma diferença enorme aí no seu processo, para que você, enfim, consiga criar o fermento natural e não tenha mais uma decepção, né? A criação do fermento natural é normal que aconteça algumas decepções, é normal que às vezes você não consiga atingir aquele seu objetivo, mas a maioria das vezes é muito uma questão de informação também. Então falta informação, falta conhecimento, faltam esses detalhes que são de extrema importância para que você consiga chegar lá. Então vamos entender quais são esses detalhes na aula de hoje, tá? Mas eu já vou falando. Os segredos, a coisa mais importante, né, que é o tema da aula, vai estar lá mais pro final, porque a gente precisa criar toda uma linha de raciocínio antes de chegar lá para que você consiga, de fato, entender tudo que eu tô falando. Então me acompanhe aqui, tá? Vamos começar sem mais enrolação, gente? Vamos entrar no nosso tema? Simbora. Vamos entender, então, o que é fermentação natural. Se você está aqui, provavelmente você já sabe, mas vamos falar sobre isso bem rapidinho. Fermentação natural é o processo de produzir o pão de uma forma mais saudável, com uma fermentação mais longa, produzindo um pão mais nutritivo. E principalmente tem a questão ali da fermentação mais longa. A principal característica da fermentação natural é fazer a fermentação através do fermento natural, que é a principal coisa ali dentro da fermentação natural. Meu cachorro tá latindo pra caramba, tá atrapalhando muito, gente? Que ele tá aqui no meu ouvido latindo bem alto, mas eu não sei como é que tá isso aí pra vocês. Se tá atrapalhando vocês entenderem o que eu tô falando ou não. Tá? Me digam aí, por favor, me dê esse feedback, por favor. Então, isso que é fermentação natural. A gente usa o fermento natural para fazer a produção de um pão e a gente faz uma longa fermentação, onde a gente vai conseguir, com isso, um pão mais nutritivo, mais saboroso, mais aromático e mais saudável, né? Que foi o que eu já falei. Tá? Por que as pessoas hoje em dia querem tanto fazer a fermentação natural? Principalmente por uma questão de saúde. Então, a maioria do pessoal que vem para a fermentação natural é por uma questão de saúde. Tem um pessoal tipo eu, que vem por conta da dificuldade que a fermentação natural traz. Não é um processo simples, não é um processo fácil. Inclusive, minha mãe, ela foi na aula presencial comigo e aí ela viu o que eu estava ensinando aí. Tentou acompanhar no começo, mas depois ela meio que desistiu. Ela falou: Stephanie, são muitas coisas, são muitos detalhes, é muita informação, e realmente é. Então, para um pessoal que realmente gosta de um desafio, que realmente gosta de ter um pouquinho mais de conhecimento, de ir um pouquinho atrás de conhecimento para poder chegar lá, sabe? Então, a fermentação natural tem todo esse lado da pessoa que quer um pão saudável, que quer uma vida saudável, mas também tem esse lado de ser um desafio para chegar lá, e também tem outro lado que é a questão da terapia através do pão, né? Então muita gente faz pão por conta dessa questão da paciência que você precisa ter, da perseverança, principalmente por conta da paciência. Então essa questão de você esperar ali o tempo do alimento se desenvolver, a fermentação que é mais lenta, tudo isso aplicado no nosso dia a dia também faz todo sentido. Então você aprende a esperar um pouco mais, você aprende a ter um pouquinho mais de paciência, você aprende a não desistir com tanta facilidade. Isso se aplica tanto ao processo de fazer o pão, quanto também ao processo de criar o fermento natural, como vocês vão ver ao longo dessa aula. Então, a fermentação natural tem esses três lados, então. O desafio, a questão da saúde e a questão da terapia, né? Que traz essa paciência, traz esse entendimento que você precisa aprender a esperar certos processos acontecerem. Você conseguir aprender aquilo que precisa ser aprendido para você conseguir aquilo que você quer no final, tá? Benefícios, então, da fermentação natural foi o que eu falei. Uma longa fermentação faz com que o seu pão seja mais saudável, seja mais nutritivo, faz com que o glúten seja mais digerível. Então, você vai ter um pão que você vai comer ele, você não vai se sentir pesado, você vai conseguir digerir aquele pão com uma maior facilidade. Inclusive, pessoas que têm intolerância ao glúten conseguem comer o pão de fermentação natural. O pão de fermentação natural por conta dessa questão da digestibilidade dele. Ele é um pão que é bem digerível. Outra questão, além da parte de valor nutricional, essa questão do glúten ser mais digerível, é a questão do sabor e do aroma. Eu levei, para quem estava lá nos stories, viu que eu levei um pão para o meu professor
E assim que eu tirei do saco o pão, inclusive era um pão de sementes, o que aumenta ainda mais o sabor ali, né, das sementes e tal, nananana, assim, empesteou completamente a sala. Então é um pão que é extremamente aromático e muito saboroso também por conta dessa longa fermentação, por conta do fermento natural também. E outro benefício, acho que é mais isso: sabor, aroma e valor nutricional, tá? Fermento natural, então eu falei para vocês que a principal coisa dentro da fermentação natural é o fermento natural, porque é isso que caracteriza a fermentação natural. Você pode fazer uma longa fermentação, como a gente viu na aula anterior da semana passada, usando o fermento biológico, mas para fazer a fermentação natural especificamente, você precisa do fermento natural. Se você faz uma fermentação longa usando o biológico, isso já deixa de ser fermentação natural. Tem gente que gosta de falar que fermentação com biológico também é fermentação natural? Sim, porque na verdade as leveduras elas estão aqui, por aí, né, na farinha, no ambiente. Então não é que elas não deixam de ser natural. Mas quando a gente fala de fermento natural, de fermentação natural, a gente está se referindo mais à questão do fermento natural mesmo, aquele que a gente consegue fazer. Minha mãe tá gritando. Aquele que a gente consegue fazer em casa com apenas farinha e água, tá? Então fermentação natural é do fermento natural, por mais que tenha esse outro lado do biológico também. Ok. Tá. O que é, então, o tal do fermento natural? O fermento natural é uma misturinha de água e farinha e dentro deles eu tenho bactérias e leveduras. E isso é muito, 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 muito importante que vocês entendam. Por quê? Porque essa é a composição do fermento. Então, dentro do fermento natural, a gente tem ali uma misturinha de água e farinha e dentro disso eu tenho leveduras e bactérias. E por que eu digo que isso é tão importante de você entender? Porque a grande coisa do fermento natural são exatamente as bactérias e as leveduras. A grande questão não está no fato de ser água e farinha ali. A grande questão está dentro das leveduras e das bactérias, porque são elas que fazem todo o trabalho de fermentação, todo o trabalho de dar valor nutricional ao seu pão, todo o trabalho de dar aroma, de dar sabor. Então, se você olha o fermento natural só como uma mistura de água e farinha, você está perdendo muita informação ali que você já poderia ter. Porque se eu sei que dentro do fermento natural eu tenho leveduras e eu tenho bactérias, eu tenho muito mais informações sobre elas. Se eu sei que é uma mistura de água e farinha, o que eu sei disso? Que tem água e farinha ali. Simplesmente. Agora, quando eu sei que dentro do fermento natural eu tenho sim água e farinha, mas que dentro delas o que eu não estou vendo são leveduras e bactérias, eu tenho muitas informações sobre as leveduras e bactérias. Eu tenho informação da temperatura que ela gosta, eu tenho informação sobre como ela se alimenta, o que ela se alimenta, o que ela produz. E a partir disso, a partir do entendimento do que eu tenho ali dentro e dessas informações que eu vou começando a entender sobre as leveduras e sobre as bactérias, que eu consigo lidar com o fermento natural. Então, tudo que eu sei sobre alimentação, tudo que eu sei sobre acidez, tudo que eu sei sobre desenvolvimento, tudo que eu sei sobre atividade, tudo que eu sei sobre criação, é porque eu estudei sobre leveduras e bactérias, porque são elas que fazem todo o trabalho ali. Se eu ficar olhando para o fermento natural como água e farinha, eu não tenho nenhuma informação. E tudo isso dificulta muito mais o processo de criação, tá? Outro ponto que a gente vai falar. Então, eu falei para vocês que fermento natural é uma misturinha de água e farinha e ali dentro eu tenho leveduras e bactérias. Eu falei para vocês que o fermento biológico, tem gente que gosta de falar que fermentação com fermento biológico também é fermentação natural, e a gente viu que isso não se encaixa também porque pode até se dizer, mas é só porque eu tô querendo me referir a uma coisa mais específica, né? O que é o tal do fermento biológico, então, e qual a diferença dele para o fermento natural? Dentro do fermento natural eu tenho leveduras e bactérias e isso está dentro de uma misturinha de água e farinha. No fermento biológico eu tenho só leveduras. Isso faz com que o fermento biológico seja muito concentrado, porque são as leveduras puras ali. Então se eu coloco 20 gramas de fermento biológico, eu estou colocando 20 gramas de leveduras ali dentro da minha massa. Isso faz com que a minha fermentação seja bem acelerada. Se eu tenho fermento natural e eu coloco 20 gramas de fermento natural na minha massa, eu não estou colocando 20 gramas de leveduras. E as leveduras são as principais que fazem a fermentação ali. Elas são responsáveis pela fermentação.
Quando eu uso fermento natural, eu estou colocando 20 gramas de fermento natural ali, eu estou colocando uma mistura de água e farinha e dentro disso eu tenho as leveduras e as bactérias, ou seja, a concentração de leveduras é bem mais baixa e a ação delas vai ser mais lenta, por isso que eu tenho uma fermentação que vai ser naturalmente mais longa usando o fermento natural, ok? Só para a gente poder diferenciar aí e entender essa questão da composição do fermento natural, ok? Boa noite, Alisson. Tá? Espero que vocês estejam anotando essas informações aí, gente. Elas são bem importantes e bem relevantes, tá? Ok? Como eu crio, então, o tal do fermento natural? No fermento biológico, o pessoal cria uma cepa lá em laboratório, normalmente com açúcar. Eu não vou saber dizer exatamente como é que faz, mas só para resumir, eles criam uma cepa lá dentro do laboratório, isolam as leveduras e é isso. Acabou. Embalam e vendem. Com o fermento natural, você não precisa de nenhum equipamento específico, assim, nada muito elaborado para fazer o fermento natural. Você só precisa de água e farinha. Tem gente que gosta de fazer com suco, tem gente que gosta de fazer com outros tipos de líquidos. E você fazer com suco pode até ajudar um pouco nos primeiros dias ali, por conta da quantidade de açúcar que eu tenho ali, né, no suco. Mas eu não sou muito fã de fazer assim, não. Eu faço com farinha e água e vamos embora. Tá? Como é que eu crio, então, o fermento natural? Eu falei pra vocês que, então, o fermento natural é uma misturinha de água e farinha. Pra, então, criar o fermento natural, eu preciso de água e farinha. Depois que eu tenho água e farinha, e eu junto elas duas, o que acontece? Primeiro, a água, ela vai hidratar a minha farinha e, com isso, ela vai ativar as leveduras. Então, da onde que vem as leveduras? As leveduras, elas já estão presentes ali dentro da farinha. Só que elas não estão ativadas, elas estão inativas dentro da farinha. A partir do momento que eu adiciono a água na farinha, eu ativo essas leveduras. Da onde que vêm as minhas bactérias? De todo lugar. Eu tenho bactérias dentro da farinha, eu tenho bactérias na água, eu tenho bactérias na espátula que eu uso para misturar o meu fermento, ou na minha mão, se eu quiser misturar com a minha mão. Eu tenho espátula no oxigênio, eu tenho bactérias no oxigênio, eu tenho bactérias no pote que eu estou usando para mistura, eu tenho bactérias em tudo quanto é lugar. Então, no momento que eu faço ali a mistura, eu automaticamente estou misturando bactérias ali naquele ambiente, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é misturar água e farinha, e aí eu ativo as leveduras. E a grande questão da criação do fermento é que a criação do fermento é, na verdade, um momento, é um período de tempo ali que você vai estar usando várias estratégias, você vai estar fazendo alimentações, que você vai estar fazendo de tudo para que essas leveduras e essas bactérias queiram morar ali naquela misturinha de água e farinha. Por que eu digo isso? Porque no momento que você ativa as leveduras ali dentro, elas não estão fortes, elas não estão ainda morando ali. Elas foram ativadas e a partir do momento que elas foram ativadas, elas vão olhar para aquele ambiente que tem ali e elas vão decidir. Esse é um ambiente legal para eu ficar? Esse é um ambiente que eu tenho nutrientes que eu gosto, que a temperatura tá legal, que eu tenho um alimento legal, né? Como é que tá aqui esse ambiente? É confortável para mim? Como é que tá a acidez desse ambiente? É um ambiente que eu gosto de ficar? Então, todo esse tempo de criação do fermento natural é basicamente as leveduras ali olhando para aquele ambiente e decidindo se elas querem ficar ali dentro ou não. É basicamente isso a criação do fermento natural. Isso é o que tem por trás, né, da criação do fermento natural, tá? Então é assim que você cria o fermento natural. Durante esses dias, o que você precisa fazer para criar o fermento natural? Você precisa primeiro fazer alimentações. Por quê? Por que eu preciso fazer alimentações durante a criação do fermento natural? Porque eu tenho leveduras ali. E o que eu sei sobre as leveduras? As leveduras, elas precisam comer açúcar, o açúcar que está presente ali na farinha, para produzir gás carbônico e álcool. O álcool evapora, o gás carbônico fica ali, o acúmulo dele faz o fermento crescer. Já perdi minha linha de raciocínio. E outra coisa que elas precisam também, outra coisa que elas fazem é se multiplicar. Então, elas comem um alimento ali, elas se fortalecem, elas produzem, né, gás carbônico e álcool, e elas se multiplicam, elas aumentam de tamanho, elas se
fortalecem. Então, da mesma forma que a alimentação funciona pra gente, a alimentação também funciona para as leveduras. Elas precisam disso para sobreviver. Então, por isso que uma das coisas principais ali dentro da criação do fermento é a alimentação. A alimentação não pode ser feita de qualquer jeito, a alimentação não pode ser feita em qualquer horário, a alimentação não pode ser feita se as leveduras não dizem que elas querem comer naquele momento. A alimentação ela vai ser super importante, tá? Além disso, o que eu tenho que fazer durante esse tempo de criação? Eu tenho que usar algumas certas estratégias para que o meu fermento, para que as minhas leveduras queiram morar ali. E as bactérias, Stephanie? As bactérias não estão nem aí para nada? É meio que isso, as bactérias elas ficam ali, todo um ambiente... Para as bactérias se desenvolverem é um ambiente que não precisa de muita coisa, né? Então o que vai acontecer é que a partir da forma como eu estou usando essas estratégias, como eu estou vendo a temperatura que está ali, dependendo do tipo de levedura que está crescendo ali, isso vai fazer com que aquele ambiente selecione o tipo de bactéria que vai crescer ali dentro. E normalmente é a bactéria acidolástica que cresce ali dentro. Mas para as bactérias, você não precisa de muita coisa não, para falar a verdade. São mais as leveduras que vão ser cruciais. As bactérias estão ali, se as leveduras quiserem, elas também querem. É meio que isso, tá? E aí, para criar então o fermento natural, como é que eu faço? Misturinha de água e farinha. Durante um período de tempo eu vou fazendo alimentações, e as alimentações vão ser cruciais para isso em determinados momentos. Eu vou ter que fazer certas alimentações, eu vou ter que olhar para o meu fermento e entender quando elas querem essas alimentações. E durante esse tempo, entre uma alimentação e outra, e aí está uma coisa crucial para a criação do fermento, e eu nem entrei na parte de segredos ainda, é que esse momento entre as alimentações é de extrema importância. Então, eu tenho ali a alimentação, o momento que eu vou fazer a alimentação é muito importante, mas o momento entre uma alimentação e outra é mais importante ainda. Por quê? Porque é o momento que as minhas leveduras estão comendo o alimento. Oi, Tamara. Não tem problema não, chegou, vamos acompanhando aí. E essa aula, como eu já falei, vai ficar gravada no YouTube, então você tem possibilidade de assistir o começo depois. Então, depois que eu faço a alimentação do meu fermento, as leveduras elas vão precisar comer aquele alimento e produzir gás carbônico e produzir gás carbônico e álcool. Então, eu preciso usar estratégias entre uma alimentação e outra para incentivar elas a comerem até esse alimento. Porque, como eu falei, elas são muito sensíveis, elas estão muito novinhas, elas estão muito indecisas, elas estão cheias de gracinha ali dentro. Elas querem que você faça de tudo para que elas, de fato, queiram ficar ali. Então, o momento entre uma alimentação ou outra é o momento que você vai estar incentivando, você vai estar fazendo de tudo para que elas comam aquele alimento, para que elas produzam atividade ali dentro, para que elas se fortaleçam e se multipliquem e você faça uma próxima alimentação. Nessa próxima alimentação você vai dar mais alimento, elas vão se fortalecerem, se multiplicar, elas vão se fortalecer, né, se multiplicar e assim por diante. Basicamente é isso a criação do fermento natural, tá? E aí vão existir vários métodos para isso. Cada pessoa vai criar o seu método, o momento, a quantidade que vai querer usar, o tipo de farinha que vai querer usar, os momentos de alimentação, como vai observar o melhor momento para fazer a alimentação. Então, existem vários métodos, mas basicamente a ideia da criação é essa, ok? Tá. Quais são as coisas que acontecem muito durante a criação do fermento natural? Quais são os problemas que acontecem muito na criação do fermento natural? Em primeiro lugar, muita tensão e insegurança no começo. Então, você começa o fermento natural cheio de dúvidas em relação ao que você está fazendo, cheio de insegurança em relação ao que você está fazendo. Você faz tudo meio que muito tensa, muito insegura, muito nervosa. É um momento de nervosismo mesmo. Então, esse é um dos principais problemas da criação. Esse nervosismo, essa tensão, essa insegurança. A insegurança é o principal problema da criação do fermento natural. Outro problema que é muito comum de acontecer. O fermento começa a soltar água. Para quem já criou o fermento natural, para quem já tentou criar o fermento natural, se alguém já tentou aqui, ou já aconteceu isso, diz um eu aí, levanta a mão. O fermento natural, soltar água durante a criação, é uma das coisas
mais comuns que acontecem no momento de criação. Isso acontece com todo mundo. É muito raro que a pessoa passe por um momento de criação sem isso ter acontecido em algum momento, tá? E aí a gente vai entender no próximo tópico por que isso acontece, ok? Outro problema que acontece muito na criação do fermento natural é estagnação. O que é estagnação? É quando o seu fermento ele simplesmente para de mostrar atividade. Ele simplesmente diz que ele não quer nada com a vida e fica ali paradão, sem mostrar nada. Não tem uma bolha, não tem um crescimento, não tem um cheiro, não tem um nada. Literalmente, ele estagna, ele para de produzir qualquer tipo de atividade que te dê sinal que ele está vivo, que ele está ali querendo alguma coisa com a vida. Então, isso é uma coisa que acontece muito e normalmente entre a terceira e quarta alimentação. Por que entre a terceira e quarta alimentação, Stephanie? Eu até hoje não consegui descobrir, para falar a verdade verdadeira. Mas esses são os momentos que normalmente acontecem. Depois da terceira alimentação, você faz ela. Normalmente, quando acontece esse problema da estagnação, é nesse momento ou depois da quarta alimentação, tá? Então, nesse momento aí, são os momentos que normalmente acontece a estagnação e muita gente passa por isso também, ok? Outro problema que sempre acontece, não sabe quando parar de alimentar o seu fermento. Então, você faz alimentações no seu fermento durante 20 dias, durante 30 dias, e você está lá adicionando água, farinha, adicionando água, farinha, adicionando água, farinha, e você não faz a mínima ideia de quando você vai conseguir parar de adicionar água e farinha nesse fermento. E aí, o que acontece? Um quarto problema, você cria uma quantidade muito grande de fermento. A sua geladeira ela fica cheia de fermento, todos os seus potes ficam cheios de fermento, você desperdiça água, você desperdiça farinha, tudo porque você não entendeu ainda qual é o momento que eu paro de fazer essas alimentações. Como é que eu sei que meu fermento está pronto ou não? Se no primeiro dia ele mostrou atividade, como é que eu sei qual é o momento que ele mostrou uma atividade suficiente para eu parar de alimentar ele? E aí o que acontece se você não entende isso? Você fica alimentando lá o seu fermento por vários e vários dias, por várias e várias vezes e aumentando aquela quantidade, desperdiçando água, farinha, seu tempo, sua paciência. E aí esse é um grande problema que acontece com a maioria das pessoas também quando enfrentam essa dificuldade para a criação do fermento natural. Gente, vocês estão conseguindo entender bem? Eu tô indo muito rápido? Vão me falando aí, tá? Se alguém tiver alguma dúvida em relação a alguma coisa, pode mandar aqui nessa caixinha de pergunta que tem aqui do lado. Então, aqui tem um ponto de interrogação. Se você já tiver alguma dúvida, já pode ir mandando aqui, que depois no final, mais pro final, eu esclareço ela, tá? Tá. Então, quais são as principais coisas que causam esse problema que eu falei? Primeira coisa, falta de conhecimento em relação ao fermento natural. Então, eu falei pra vocês, se você não entende o que é o fermento natural, qual é a composição do fermento natural, o que eu tenho ali dentro, fica muito difícil de você conseguir criar o fermento natural. Porque você não faz a mínima ideia do que você está fazendo. Você acha que é só uma mistura de água e farinha, adicionar mais água e farinha, deixar ele num canto e esperar crescer. E nem de longe é só isso. Então, a principal coisa que causa todos esses problemas é a falta de conhecimento. Então, por que você fica tão tenso e inseguro quando você está ali criando seu fermento natural? Porque você não faz a mínima ideia do que você está fazendo. Você está ali meio que... Eu não tô falando você, mas a maioria das pessoas fazem meio que assim. Entende? Então, e assim, o pessoal diz muito isso, né? Não, mas criar o fermento natural é uma coisa intuitiva. Porque o pessoal fazia isso há quanto tempo? Antigamente o pessoal produzia pão assim, era normal. Sim, antigamente. Antigamente quando o pessoal tinha mais tempo. Antigamente quando o pessoal cozinhava a própria comida, né? Então você fazia o começo do processo de produção da comida desde lá do comecinho, quando você precisava misturar a farinha com não sei o que e tal. O pessoal estava acostumado a olhar para o alimento, decifrar o que estava acontecendo ali e agindo a partir das respostas que eles tinham do alimento. O pessoal hoje em dia não tem isso. Então, é uma coisa intuitiva que você vai ter que cultivar essa intuição aí, aprender a observar o fermento, mas você precisa antes de algum conhecimento para conseguir fazer isso, porque essa intuição, esse olhar, essa observação, essa paciência, né? A gente perdeu já faz tempo. Então você vai precisar de alguns conhecimentos para que equilibre isso e com o tempo você tenha mais intuição, para que com o tempo você tenha mais liberdade para conseguir fazer tudo de forma mais assim, sem um método, sem um passo a passo definido. No começo você vai precisar entender exatamente o que é, do que se trata aquilo. E aí depois você trata a parte de intuição, tá? A mesma coisa vale para a estagnação. A estagnação, na verdade, é um problema que pode acontecer do nada.
mas um pouco também porque tem um problema de estagnação que acontece por conta de temperatura, então pode ser também. A falta de conhecimento está muito relacionada a você não conseguir parar de alimentar o seu fermento nunca e criar quantidades enormes de fermento, desperdiçar um tanto de farinha, porque você não faz a mínima ideia do que você está fazendo ali. Então você não tem um método definido, você não tem nada e aí você vai só continua ali, entende? Outro problema que também, outra causa desses problemas que eu falei, falta de estratégia. Então eu falei para vocês que a estratégia dentro da criação do fermento natural vai ser muito importante. É importante que você defina ali as coisas que você pode fazer para incentivar o seu fermento, para incentivar as leveduras e as bactérias a comerem aquilo que está ali dentro. Porque é basicamente isso que a gente faz. A gente fica ali o tempo inteiro paparicando elas para que elas façam o que a gente quer que elas façam. Então, você precisa ter estratégia, você precisa ter coisas que você sabe que se acontecer isso daqui funciona. Então, isso daqui vai ajudar, isso daqui vai direcionar as minhas leveduras. Isso vai ser muito importante, você ter estratégia. Se você tem estratégia, você consegue fazer tudo com uma maior facilidade. E para ter estratégia, você precisa ter conhecimento. Então, uma coisa está completamente ligada à outra. Ok? E a última, que foi uma coisa que eu já falei aqui no começo, você precisa de um método para a criação. Então, existem várias formas de fazer o fermento natural. Tem gente que faz, tem um número de alimentações definidas, tem gente que faz uma coisa meio que no olho, tem gente que usa suco, tem gente que usa farinha integral, tem gente que usa só farinha branca, tem gente que usa farinha de centeio, porque a farinha de centeio ela é ótima para a criação do fermento natural, apesar de produzir um fermento com uma característica um pouco complicada de ser trabalhado. Para criar o fermento ele é maravilhoso, porque é uma farinha extremamente nutritiva e quase não sofreu modificação durante os anos. Então cada pessoa vai ter aí... Oi, Ricardo, tudo bem? Então cada pessoa vai ter aí o seu método de criação. E o método nada mais é do que um passo a passo. Dentro do método você tem os passos, você tem os ingredientes que você vai usar, você tem as estratégias que você vai usar em cada momento. Tudo isso que eu falei aqui... os utensílios também, tudo isso que eu falei aqui está dentro do método que alguém criou, que alguém estabeleceu e que sabe que funciona para a maioria das pessoas. Não é todo método que vai funcionar para todo mundo, mas você já ter um, já é um começo, já é uma coisa que vai te guiar ali no momento de criação, tá? Dúvidas, confusões, podemos continuar? Tô falando tão rápido, eu acho, que não tô conseguindo nem respirar. Simbora! Então, vamos entender alguns pontos principais e alguns pontos cruciais para a criação do fermento natural, que são os segredos para a criação, e isso vai valer para todos os métodos, independente de qualquer coisa, tá? Primeira coisa, primeiro ponto, que é exatamente uma coisa que eu falei aqui, que já é relacionada à falta de conhecimento. Entenda primeiro o que você está fazendo. Então, isso parece uma coisa boba. E aí quando eu falo isso, o pessoal fala, você jura? Mas tanta gente não faz isso. Tanta gente não faz isso. Eu sei que tem gente aqui que não tem fermento natural. Eu sei que tem gente que já tem o fermento natural e só tô aqui para adquirir mais conhecimento. E me diz aí, se você que já tem fermento natural, você sabia de certas informações que eu falei aqui. E eu não tô julgando você não. Mas tô falando que é normal que a gente... às vezes faça tudo assim, meio que sem prestar muita atenção, meio que sem estudar sobre aquilo que a gente tá fazendo. Então, quando eu falo assim, entenda o que você está fazendo, é nesses pontos aqui que eu falei mesmo. Tá, eu tenho leveduras e bactérias ali dentro. O que elas são? Do que elas gostam? Como é que eu posso incentivar elas a crescerem ali? Então, entenda exatamente o que você está fazendo. Entenda o que é a criação do fermento natural. Qual é o objetivo que você tem ali dentro da criação do fermento natural? Tá, Stephanie, meu objetivo é criar o fermento natural. Tá, isso é meio óbvio. Mas eu digo assim, o que você está querendo ali que o fermento faça? O que você está querendo que aconteça com o fermento? E aí, a partir disso, você já tem muito mais informação para conseguir trabalhar toda a criação do seu fermento. Então, quando eu digo, comece pelo começo, entenda o que você está fazendo, esse é o primeiro passo. E o primeiro passo é o passo que o pessoal mais pula. Por quê? Porque já quer ir logo pro meio lá, já quer ir logo para a criação, para colocar a mão na massa. E você tem que dar um passinho antes para que você consiga não desperdiçar seu tempo ali, não desperdiçar sua farinha, não desperdiçar sua paciência e não se encher de frustração e acabar desistindo de criar o fermento natural. Também é uma coisa que acontece demais, tá? Tá.
Outro ponto super importante. Tenha um método e um processo definido. Tenha um guia. Quando você tem um guia do que você precisa fazer, então o pessoal gosta muito de receita, né? De receita são as quantidades ali certinhas. A receita é o passo a passo que você tem, é o método, é o processo que você está usando. E a receita, ela é muito importante, porque ela vai te guiar durante todo o processo de fazer o seu pão. No fermento natural é a mesma coisa, só que não existe uma receita certinha ali, é mais um método mesmo e um processo que você vai ter que tá fazendo. Por quê? Porque tem uma certa quantidade de alimento, mas é muito mais observação, é muito mais os passos, é muito mais como você está fazendo aquilo do que a quantidade que você está usando ali. Então é mais método e processo do que receita. Então o pessoal me pediu muito receita de fermento natural, receita de fermento natural. Não existe uma receita. Então mistura isso, daqui a 12 horas você faz uma próxima alimentação, daqui a 13 horas você faz a segunda e a terceira, e aí depois da quarta você já pode usar ele para fazer o seu pão. Não existe isso, por isso que não é uma receita, é um método em processo. E aí, como eu falei para vocês, dentro do método e dentro do processo, você vai ter todas essas estratégias, você vai ter todos esses passos já definidos, você vai ter um guia do que você precisa para fazer. Então, se você tem o conhecimento, se você entende o que você está fazendo, se você entende qual é o seu objetivo ali, e você tem um método te guiando, caramba, a coisa anda muito melhor. Porque você já, primeiro, você já não vai ficar alimentando o seu fermento durante tempos e tempos e tempos. Segundo, vai diminuir um pouco essa sua tensão, esse seu nervosismo, essa sua insegurança no momento de criação. E como eu falei pra vocês, a paciência, a calma, vai ser muito importante, porque aí você consegue parar, você consegue olhar, você consegue observar e entender o que está acontecendo ali. E esse olhar, o desenvolvimento da sua intuição em relação ao fermento natural, vai ser muito importante durante todo o processo, tá? O terceiro ponto, tá? Se atente. Então, a gente começou aí pelo começo, tá? Não pule etapas. Entenda o que você está fazendo, entendeu o que você está fazendo, viu ali qual método que você acha legal para a criação, seguiu aquele método. Terceiro ponto, se atente à temperatura do seu fermento. Como eu falei para vocês, as leveduras elas estão cheias de gracinha no começo da criação do fermento natural. Elas são muito sensíveis ali dentro. E aí, a temperatura, ela entra como crucial. Então, para quem já entende um pouquinho mais sobre fermentação natural, não precisa nem ser muito, mas um pouquinho só, já sabe que a temperatura tem uma grande importância. Então, é através da temperatura que a gente consegue travar a fermentação da nossa massa, ou a gente consegue acelerar a fermentação da nossa massa. É através da temperatura que a gente trabalha basicamente a fermentação da nossa massa. Então, dentro da criação do fermento, a temperatura vai continuar tendo muita importância nessa questão de acelerar o seu processo também, ou deixar ele mais devagar. Então, a temperatura vai ser uma das estratégias, esse controle da temperatura vai ser uma das estratégias principais ali para a criação do fermento. Então, se você for procurar um método aí para você criar o seu fermento natural, já perceba se ele tem essa questão, essa atenção para a temperatura, porque muitos dos problemas que acontecem é através da temperatura. Esse negócio do fermento soltar água pode ser um problema relacionado à farinha que você está usando, mas pode ser um problema de temperatura também. A estagnação é a mesma coisa, pode ser um problema de temperatura também. Quando o seu fermento ele simplesmente não mostra atividade, ou quando ele mostra muita atividade lá no começo, no primeiro dia ele cresceu, no segundo dia ele até cresceu bem, depois nunca mais ele cresceu, isso também pode ser uma questão de temperatura. Então, se atente à temperatura do fermento e valorize isso. Já compra um termômetro aí para conseguir fazer a criação do seu fermento natural, tá? Outra coisa importante, fique atento aos ingredientes, a farinha e a água que você está usando. Então, a farinha, ela é o alimento do fermento natural. Eu preciso de uma farinha extremamente forte para conseguir criar o fermento natural? Não, você não precisa de uma farinha extremamente forte. Só que você precisa também entender as possibilidades que essa farinha te dá. Então, a quantidade de água que você vai usar também, às vezes, né, na criação, também vai depender do tipo de farinha que você tem. E você se atentar a isso logo ao começo também vai ser importante, porque um dos problemas do fermento começar a soltar água pode ser uma questão de tipo de farinha que você está usando. E aí a gente tem várias farinhas, a gente tem várias blends que a gente pode fazer no momento de criação. A gente pode usar farinha integral, a gente pode usar só farinha branca. Você entende qual a diferença de você usar cada tipo de farinha? Então, se atente a esses ingredientes que você está usando também. Entenda qual a diferença de você fazer uma coisa, de você fazer outra. E se atente à qualidade da água que você está usando. Você está usando ali a água para ativar as leveduras,
para hidratar aquela farinha. Então a água ela vai ter também uma grande importância. Não subestime a importância da água ali dentro. Ter uma água de qualidade, tomar cuidado com o pH dessa água, que é uma coisa que pouquíssimas pessoas falam, mas é uma coisa que faz uma diferença tão grande durante a criação do fermento. Então, se atente aos ingredientes que você está usando. Esse vai ser o nosso terceiro segredo aí. Nossa terceira coisa super importante e crucial para a criação do fermento natural, tá? Quarta coisa. É a quarta mesmo, né? Quarta coisa. Esqueça a hora e olhe para o seu fermento. Como eu falei, a alimentação ela vai ser super importante. Normalmente a alimentação, pelo menos no método que eu faço, ela é meio que... ela é o passo, né? A criação são os passos e eu tenho ali um tempo que eu uso as estratégias. Se atente a como você está observando o seu fermento e se esqueça do horário, se esqueça do tempo, se esqueça da hora ali do relógio. Então, para criar o fermento natural, você vai ter um trabalhinho ali, principalmente porque você vai ter que parar e você vai ter que observar e tentar decifrar o que ele está te falando. Então, você vai ter que olhar, você vai ter que entender, você vai ter que prestar atenção no momento ali do que está acontecendo. Não tem outro jeito de fazer isso. Então, pare de pensar que vou fazer uma alimentação agora, depois de 12 horas eu vou fazer outra alimentação. Eu vou fazer as alimentações de 12 em 12 horas, de 24 em 24 horas. Isso não existe, porque o fermento ele não tem reloginho. As leveduras elas não têm reloginho. Elas não têm que comer de tal em tal hora. Vai depender de como a minha fermentação ali está evoluindo, de como as coisas estão evoluindo, de como a atividade, de como o desenvolvimento do meu fermento está evoluindo. E a partir disso eu faço uma alimentação ou eu não faço uma alimentação. Não existe tempo certo, não existe hora certa. Então, se uma pessoa fala para você já um monte de hora definida, algumas vezes se encaixa, mas na maioria das vezes não. Então, talvez na primeira alimentação você fique um pouquinho mais de olho nas horas. Eu não digo que você não tem que prestar atenção em quanto tempo faz que você fez uma alimentação ou outra. Eu só digo que você não vai definir hora como motivo para nada. As horas elas não vão definir absolutamente nada. Elas só vão te ajudar a olhar para o seu fermento. Mas fora isso, elas não fazem mais muita coisa do que isso não. Ok? Tá? Isso é uma coisa que atrapalha muita gente, eu percebo. Faz a alimentação no momento que não é necessário, depois, quando é necessário, não faz a alimentação, porque não deu a hora de fazer a alimentação. Não existe isso, ok? Tenha em mente que o fermento reage àquilo que está sendo feito. Então, a grande questão da criação do fermento é que ele está reagindo a tudo aquilo que você está fazendo com ele. O fermento, ele só reage. As leveduras, elas só reagem àquilo que você está fazendo com ele. Então, a grande questão do fermento é que ele te dá vários sinais de tudo que está acontecendo ali. O que você precisa fazer é aprender a interpretar esses sinais. E um dos grandes sinais que o fermento dá, principalmente quando ele não está conseguindo ser criado, quando você não está conseguindo fazer a criação do seu fermento, um dos sinais que ele está te dando é: olha, tem uma informação aqui que você não está sabendo. Tem alguma coisa que você está deixando passar. Tem algum conhecimento aqui que falta e que você não está conseguindo chegar lá por conta disso. Então, quando eu não consigo criar o meu fermento, quando eu estou com muita dificuldade para fazer alguma coisa, normalmente isso é um problema de falta de informação. Porque é a informação que vai conseguir resolver isso. Então, se você já fez muitas tentativas, se você não está conseguindo criar seu fermento de jeito nenhum, provavelmente é o momento de você dar uma parada, dar uma pausa e observar aquilo que você já fez. Ir atrás desse conhecimento que eu falei aqui, dessas coisas que eu falei aqui que são super importantes, e estudar um pouquinho mais. Ir atrás dessa informação que tá faltando aí, que é por isso que você não está conseguindo criar o seu fermento. Entenda o sinal que o fermento está te dando. Se eu não estou conseguindo criar o meu fermento natural, isso é um sinal de que falta alguma informação, tá? Inclusive, essa informação que está faltando para que você consiga chegar lá, ela não é só importante para a criação do fermento natural. Ela é muito importante também para depois, para o seu processo de fazer o pão. Porque o fermento natural, principalmente a fermentação dele, é muito parecido com a massa. Se você não está conseguindo fazer ali o fermento natural, se você está tendo muita dificuldade, é porque provavelmente se você fosse passar para a sua massa, você também teria essa mesma dificuldade, você também teria esse mesmo nível de dificuldade no momento do processo ali de fazer o seu pão. Então você precisa passar por essa fase de criação do fermento e você precisa entender o que ele está te falando ali, aprender a ler o fermento natural, tá? Falei bastante até por aqui, era pra ter falado até um pouquinho menos, que eu ainda tenho um monte de coisa pra falar com vocês. Deixa eu ver aqui. Tá?
Vamos seguir, então? Falei pra caramba, hein? Mas vamos embora que ainda tem coisa. Como é que vocês estão indo aí, gente? Vocês estão conseguindo entender? Tô falando muito rápido, às vezes acontece, tá? Mas vamos embora. Vou organizar aqui pra continuar. Então tá. Então eu falei um monte de informação importante aqui pra vocês. Eu falei várias coisas que vocês precisam saber, várias informações que vocês precisam se atentar. Os segredos, os erros que normalmente acontecem, tudo aquilo que normalmente acontece no momento de criação do seu fermento. E aí você fala, tá, Stephanie, eu entendi o seu ponto, tá? Mas onde é que eu consigo essas informações? Como é que eu consigo esse conhecimento? E para conseguir esse conhecimento, para conseguir essas informações, para definir qual método você quer usar ou para buscar um método que você quer usar, você tem duas opções, tá? A primeira opção que você tem é ir lá e procurar toda essa informação na internet. Você simplesmente olhar todo o conteúdo que tem gratuito por aí. Normalmente não. Lá no meu perfil do Instagram, inclusive, eu tenho vários posts que eu falo sobre fermento natural. Inclusive, tem um destaque que eu falo sobre fermento natural. Então, o que você vai fazer quando você quer buscar toda essa informação gratuita é que você vai ter que pesquisar cada pontinho ali. Você vai ter que ir nesses lugares que disponibilizam essa informação e ainda além disso você vai ter que pesquisar cada coisinha que você viu na internet, porque você precisa ver se a fonte é segura, você precisa saber se aquilo realmente vale pra você, se realmente está valendo, se realmente é verdade. Então, você ir atrás dessa informação que você tem ali na internet é uma forma de você conseguir adquirir esse conhecimento, você vai estudar e depois você vai aplicar aquilo que você viu, você vai começar a aplicar e tentar fazer o seu fermento natural. Isso é completamente possível? É completamente possível. Inclusive, tem algumas pessoas que conseguem fazer dessa forma e tem êxito no momento da criação do fermento. Só que isso normalmente dá uma trabalheira do caramba. Porque nem todo mundo tem a capacidade de ser autodidata. É uma coisa complicada. E principalmente se não é uma coisa fácil e não é uma coisa para todo mundo também. E principalmente se a pessoa está começando nesse mundo da fermentação natural, se é um dos primeiros contatos que ela tem ali com a fermentação natural, fica complicado ela definir quais são as fontes realmente que são seguras, onde é que eu pesquiso, como é que eu pesquiso. E fica difícil também de entender aquelas informações que estão ali, porque tem vezes que você pega aquela informação de uma forma muito complexa, de uma forma muito completa. E outras vezes você nem consegue essa informação com tanta facilidade assim. Então, não é uma coisa tão fácil, tá? E tem muito, pessoal, tem vídeos na internet, tem e-books, tem várias coisas. Mas pra falar a verdade, gente, não é uma coisa tão completa. É um conteúdo um pouquinho mais raso mesmo. Até porque se a pessoa tá fazendo um conteúdo gratuito em relação àquilo, fica difícil dela conseguir disponibilizar tudo sobre aquele conhecimento que ela sabe. E também, dependendo da plataforma que ela vai usar, Instagram, YouTube, não tem tudo que elas precisam, né? Todas as ferramentas que elas precisam para passar aquele conhecimento de forma completa. Então é uma coisa um pouquinho mais complicada de se fazer. Mas não digo que não dá para se fazer. Dá para se fazer com um pouquinho mais de trabalho, com um pouquinho mais de persistência, aumentando um pouquinho aquele tempo que você vai conseguir criar, mas dá para se fazer, tá? Muitas coisas que eu falei aqui, inclusive, hoje, sobre criação do fermento natural, sobre essas bases mesmo. Então, falei aqui para vocês sobre leveduras, sobre bactérias, diferença do biológico para o fermento natural. Eu falei para vocês sobre temperatura, onde normalmente acontecem os erros, a causa desses erros. Isso é uma coisa que eu não vejo muita gente fazendo por aí, não. Então, é um conteúdo que normalmente é mais raso mesmo. Muita gente me pergunta, inclusive, por que eu não faço um evento gratuito para a criação do fermento natural, né? E eu já fiz um evento gratuito para a criação do fermento natural. Não sei se tem gente aqui que criou o fermento natural comigo já, mas eu fiz, eu acho que em 2020, se eu não me engano, um evento para a criação do fermento natural. E aí, na época, o que eu fui fazer para conseguir criar esse evento foi pesquisar como é que as pessoas estavam fazendo isso. Então, o que o pessoal está fazendo? Como é que o pessoal passa esse conhecimento? Como é que o pessoal faz isso para poder entender como é que eu faria isso também? E aí, vendo tudo que o pessoal fazia, assim, não é uma crítica, gente, é só uma realidade. Eu vi que era um conteúdo um pouquinho mais raso, que nem sempre passavam todas as informações. E eu falei, poxa, eu não quero fazer uma coisa que eu vou passar, eu tô falando aqui pra você, olha, eu vou te ensinar a criar um fermento natural, vem pro meu evento.
E aí, no evento de criação do fermento natural, eu não te passo todas as informações que são realmente necessárias para você conseguir criar o fermento natural, né? Então, quando eu comecei, eu falei, poxa, eu não vou fazer isso. Então, a ideia do Criando o Seu Levain, que foi quando ele começou, era que eu fazia um perfil privado no Instagram, inclusive era bem legal, e aí eu fazia aula durante 7 dias, onde eu passava muito conhecimento durante esses 7 dias, um monte de informação, tanto teórica quanto prática, para a criação do fermento natural. Deixava essas aulas gravadas para o pessoal, para que eles pudessem ver depois. Eu falava sobre armazenamento, sobre alimentação, ensinava bastante coisa para o pessoal. E foi um evento que a gente conseguiu ajudar bastante gente, né? O pessoal conseguiu criar o fermento natural com um evento gratuito. E aí a ideia do perfil privado era porque no meu perfil do Instagram tem muita gente que nem todo mundo está interessado em fazer o fermento natural. Então eu falei, poxa, eu vou fazer um Instagram privado, porque aí lá eu tenho todo mundo concentrado ali, com objetivo, com só objetivo. Então eu achei que fosse melhor. Só que mesmo assim, não ficou daquele jeitão que eu queria. Então a qualidade das aulas não eram tão boas de áudio, de vídeo. Como eu fazia por live, a internet tinha vez que cortava. E aí eu não conseguia finalizar aquele pensamento. Aí a pessoa não conseguia entender o raciocínio por completo. Eu não tinha nada por escrito, porque daria muito trabalho. Eu falei, poxa, não tem como. E aí eu deixei só as aulas gravadas ali. Deixei disponíveis por algumas semanas, mas também não podia deixar disponível por muito tempo. E aí, tipo assim, se a pessoa não conseguisse acompanhar aquilo que eu tô falando em aula, se ela não conseguisse pegar as quantidades, aqueles detalhes, aquelas informações, ela perdia aquilo. Ela perdia informações que eram muito importantes. Então, vocês veem aqui, eu tô falando um monte de coisa. Tô falando sobre leveduras, suas composições, temperatura, nananana. Se, no momento de criação, você não pegar esses detalhes, você não prestar de fato atenção nesses detalhes, você tem uma certa dificuldade. E esses detalhes são detalhes que são muito importantes. Então, eu não conseguia fazer daquele jeito que eu queria. E aí chegou um momento que eu falei, poxa, eu preciso de um local onde eu possa disponibilizar tudo isso de forma mais completa. Chegou um momento que eu senti a necessidade de criar uma coisa que tivesse mais conteúdos, que tivesse tudo explicadinho, com raciocínio, da forma como eu queria fazer. E eu vejo uma coisa muito bonita, né, a criação do fermento natural, exatamente por conta dessa dificuldade. Eu tenho uma coisa com o negócio de dificuldade. Então, eu sei que são certas informações que são muito importantes, que são muito cruciais, e eu gosto de fazer dessa forma bem detalhada, trazendo um raciocínio por trás, indo lá desde o começo. E eu falei, numa plataforma de Instagram eu não consigo fazer isso, não dá. E aí, foi assim, inclusive, que nasceu o curso Criando o Seu Levain, que tá no papel, uma coisa que tá no papel há tanto tempo, mas eu só consegui começar a tirar do papel mais para agora, tá? Inclusive, falando sobre isso, eu já entro num segundo ponto, numa segunda opção que você tem. Então, você tem a opção lá, primeiro, é fazer tudo isso de forma gratuita, só usando a sua internet, fazendo pesquisas, indo atrás de alguém que disponibiliza essas informações de forma gratuita. E aí você vai ter um pouquinho mais de dificuldade nisso. Ou você parte para o outro lado, que é usar um curso, comprar, né, adquirir um curso pago que vai te ensinar com um método, com um processo, com tudo definido. Qual é a grande questão do curso online? Ou de qualquer curso, né? Porque muitas informações que tem por aí, você consegue achar de forma gratuita na internet. Só que o objetivo do curso é pegar todas essas informações, organizar numa linha de raciocínio que faça sentido para a pessoa que está ali assistindo a aula, tá? E pegar essas informações e te dar essas informações de uma forma muito mais detalhada, de uma forma muito mais explicada, de uma forma muito mais mastigada para que você consiga entender aquilo que está sendo passado, para facilitar a sua vida. Então, qual é o objetivo de um curso? Facilitar a sua vida, facilitar a sua busca em relação àquele conhecimento específico que você quer aprender, tá? Então, essa é uma das segundas opções que você tem aí para a criação do fermento. E aí, voltando para a questão do Criando o Seu Levain, o que eu fiz depois? Eu falei, poxa, então eu vou pegar isso e eu vou melhorar isso, né? Inclusive, eu melhorei muito Criando o Seu Levain. Eu peguei já aquele método que eu tinha criado, que eu tinha visto, que eu tinha já aprovado, né? E visto que funcionava para algumas pessoas. E eu melhorei ele, eu dividi em 2 etapas, que é a etapa de iniciação, de fortalecimento do fermento natural, inclusive para que a pessoa saiba o momento de parar de alimentar. E falei, vou organizar isso de uma forma que eu gosto, com a linha de raciocínio que eu gosto, trazendo tudo aquele raciocínio desde lá do começo, explicando bem detalhado, de uma forma que a pessoa consiga entender.
E eu trouxe uma plataforma que é uma plataforma muito acessível, muito segura e fácil de usar para conseguir criar, para que a pessoa conseguisse ter um bom acesso, né, ao curso. E, além disso, dividir o conteúdo ali em aulas teóricas, aulas práticas e apostila. Então, são as 3 formas que eu tenho ali dentro do Criando o Seu Levan. Por que isso? Porque eu tenho, dentro de uma coisa que eu faço na prática, eu também tenho tudo isso que eu tô falando aqui. Eu também tenho toda essa parte teórica, que é muito importante para que você faça a prática. Então, eu dividi em aulas teóricas, onde eu falo para você todas as informações que você precisa saber para que você consiga criar o seu fermento natural. E depois eu trago isso na aula prática, para que você veja na prática como é que se faz isso, como é que eu estou fazendo o meu e consiga aplicar. Então, se eu falo para você que eu estou observando aqui bolhas, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, que eu estou fazendo tal estratégia, você já tem uma referência do que você tem que fazer. E isso que é a aula prática. Eu pego tudo que eu tenho ali na teoria, trago para a prática esse raciocínio e vou te mostrando ali exatamente o que você tem que fazer, como você tem que fazer, tá? Peraí que eu já perdi a minha linha de raciocínio. Tá? E aí, o que acontece com Criando o Seu Levan? O nome é Criando o Seu Levan, mas a ideia é que ele seja um curso que vá desde a criação até o armazenamento do fermento. Por quê? Para mim, na minha cabeça, não faz sentido eu falar, olha, te ajudei a criar o fermento natural tá pronto. Agora, para armazenar, para alimentar, para saber como é que tá a acidez dele, para entender o desenvolvimento da atividade dele, para entender como é que você usa ele na massa, você se vira. Aí é problema seu. Na minha cabeça não faz sentido. Então, eu falo lá tudo sobre criação do fermento natural, o que você precisa, todas as estratégias, método, ingredientes, utensílios, como é que você faz isso. E também tem um monte de outras aulas sobre armazenamento, alimentação, acidez, desenvolvimento, atividade, proporção, descarte, organização, como é que você organiza isso durante o dia, alimentação relacionada ao momento de criação do fermento e a alimentação relacionada ao momento de armazenamento, a vida do fermento ali. Então, você vai aprender como criar o fermento natural e você também vai aprender a como manter, como armazenar, como cuidar dele, como fazer com que ele tenha uma vida aí, né, um tempo mais longo, ok? E aí, além disso, tem ainda a questão da apostila, porque é uma coisa que eu falei lá pra vocês, né? Eu acho muito legal quando tem várias formas de você conseguir ensinar, várias formas de você consiga passar certo conteúdo. Então, eu gosto muito dessa parte de ensinar, né? Eu já me considero uma professora, porque é uma coisa muito natural minha, certas coisas que eu penso. Então, eu acho super importante ter aulas teóricas, eu acho super importante ter aulas práticas, mas eu acho super importante também você ter ali a apostila, a coisa escrita, para que você consiga acompanhar aquilo que você está fazendo. Então, você ter todas as informações ali detalhadas, todas as informações ali, é muito importante para que você consiga acompanhar aquilo que está sendo visto, para que você consiga pegar todo o raciocínio aí daquilo que eu estou fazendo, daquilo que você está fazendo, né? Pablo falou, manda o link, já quero comprar o seu. Eu vou falar sobre o link, sobre o curso daqui a pouco. Eu só estou explicando primeiro para que vocês entendam exatamente o que é, tá? A ideia do Criando o Seu Levan, como eu disse, estava no papel há muito tempo. E aí eu resolvi disponibilizar ele agora, exatamente por conta dessa questão de o pessoal tá querendo começar o ano com fermento natural, está com o ano fazendo novas metas, querendo começar alguma coisa nova. E uma dessas coisas é criar o seu fermento natural e entrar no mundo da fermentação natural. E aí, estou disponibilizando o Criando o Seu Levan nesse momento. As inscrições dele abrem hoje, tá? Inclusive, o link já tá lá na minha bio, aqui na minha bio, no caso, no Instagram, né? Se você está vendo essa aula gravada, o link está aqui na bio da descrição do YouTube. E se você está vendo aqui agora ao vivo, esse link tá na minha bio. Tem lá o link para curso Criando o Seu Levan, onde você já vai poder fazer a sua compra. Mas espera ainda um pouquinho, porque eu quero te falar os benefícios, que são bons benefícios do Criando o Seu Levan. Então, eu quis abrir as inscrições do Criando o Seu Levan, trazendo alguns benefícios que são muito, muito, muito legais. O primeiro deles é a questão do tempo de duração ali, do seu acesso a todo esse conteúdo do Criando o Seu Levan. Então, você tem ali 1 ano de acesso, 1 ano onde você vai poder ver, rever, reassistir,
fazer tudo que você quiser com aquele conteúdo que eu disponibilizei ali pra você, tá? Então, a partir do momento que você entra ali no Criando Seu Levan, você já tem todas as aulas gravadas, todo o método, todo o passo a passo já disponível ali pra você assistir, pra você já começar o seu fermento natural. E você vai poder fazer isso, você vai poder usar esse conteúdo durante um ano. É o tempo que você tem acesso ao Criando Seu Levan. Outro benefício que também é super legal é a questão da garantia dele. Então, isso é uma coisa que eu percebi aí que o pessoal havia falado. Eu falei, poxa, é uma coisa que é muito verdade. Não comigo, mas eu via por aí. A questão da garantia quando se trata de uma coisa relacionada à criação do fermento natural. Por quê? Você cria o fermento natural de 5 a 10 dias. Se você tem uma garantia que é de 7 dias, você ainda não conseguiu nem fazer a criação do seu fermento ainda. Então, por conta disso, eu coloquei a garantia de 14 dias para a compra do fermento do Criando Seu Levan. Por quê? Porque, primeiro, a gente está nesse momento de festas aí, então eu sei que tem gente que não vai conseguir começar a criar o seu fermento agora e quer ter tempo, né, para fazer isso depois com calma, talvez comece na semana que vem. E quero que a pessoa comece com calma a fazer isso. E eu quero também que a pessoa consiga assistir todo o conteúdo que eu coloquei ali disponível. Eu quero que você assista todas as aulas, eu quero que você coloque em prática, eu quero que você tenha tempo para conseguir fazer os testes ali e ver se você realmente gosta da minha forma de ensinar, da forma como eu passo conteúdo, do método que eu estou te passando ali. Eu não tenho nenhum interesse de ter uma pessoa ali dentro do curso que não queira de fato ser meu aluno, que não queira de fato estar ali, que não goste da forma como eu ensino. Então eu faço questão de dar essa garantia de 14 dias para que a pessoa tenha essa possibilidade de, se chegou ali, viu que não é para ela, ela tem essa garantia, ela consegue o dinheiro ali de volta. A plataforma da Hotmart, que é a plataforma que eu uso, é uma plataforma super segura, que você tem a possibilidade de retornar ali o seu dinheiro, não tem problema nenhum, isso é feito de forma bem fácil dentro da plataforma mesmo, tá? Isso é uma coisa que não chega nem pra mim. Então, o dinheiro que vocês me pagaram no curso, ele não é disponibilizado pra mim direto, assim, pra minha retirada antes dos 14 dias. Ele fica lá, mas para que vocês tenham essa garantia que esse dinheiro vai ser realmente retornado para vocês, ele fica ali dentro da plataforma e só vai para minha conta depois que passam os dias de garantia, porque é a própria Hotmart que faz esse retorno. Então vocês têm a possibilidade de entrar, testar e ver se você gosta ou não, tá? E a terceira, eu tô enrolando tanto para falar, né? Mas a terceira e o último bônus, né, o último benefício do Criando Seu Levan é, na verdade, um bônus que eu tô muito feliz de ter conseguido colocar dentro do Criando Seu Levan, porque eu gosto muito de acompanhar a pessoa do começo ao fim ali naquilo que ela tá fazendo. E é aquela coisa, da mesma forma que eu não gosto de criar o fermento natural com a pessoa e eu falar, olha, se vira aí para armazenar, para manter ele vivo, para organizar as alimentações dele, para fazer um pão, para entender como é que você observa a força dele. Da mesma forma que eu não gosto de fazer isso, eu também acho super legal a ideia de, assim que você termina de fazer o seu fermento natural, você já tem uma receita que você possa usar e aplicar ali. Então, um dos benefícios do Criando Seu Levan é um grande bônus, que é uma receita completa de um sourdough clássico, com todo o passo a passo gravado, com eu fazendo tudo, te explicando tudo, da forma como eu gosto de passar aquilo. Então, a minha ideia é que, poxa, eu fiz ali a criação do fermento com você, eu vou te acompanhar até ali o seu primeiro pão. Eu acho uma ideia muito legal. Então, eu vou disponibilizar, ainda não está disponível, tá? Para quem for entrar na plataforma, ainda não está disponível hoje, porque eu não consegui subir com as aulas para Hotmart hoje, para a plataforma hoje. Mas na sexta-feira, todas as aulas ali, toda a receita vai estar disponível. Como a pessoa ainda vai criar o fermento natural dela, eu não acho que isso seja um problema. Mas a receita vai estar disponível na sexta-feira. Então, quem entra hoje tem todas as aulas ali do Criando Seu Levan, absolutamente todas as aulas do Criando Seu Levan disponíveis para ela já começar o fermento natural, e a receita, as aulas da receita do sourdough clássico, todo passo a passo gravado, com eu explicando tudo, que eu fazendo do começo ao fim, e estará disponível na sexta-feira, ok? Eu ia falar mais uma coisa sobre isso, mas acho que eu já me esqueci. Já me esqueci, já. Tá? Além disso, na questão da receita, você vai ter também o quê? Um PDF, porque como eu falei pra vocês, aula prática,
a aula teórica e a coisa escrita ali para que você consiga acompanhar. Eu acho de super importância. Então, além disso, vocês vão receber também um PDF com toda a receita, a quantidade que eu estou usando ali, com todo o passo a passo explicadinho, para que vocês consigam ler com calma e entender exatamente o que vocês estão fazendo ali no momento de fazer a receita. E principalmente nesse momento que você provavelmente vai ter o seu primeiro contato, eu acho super importante ter também ali o passo a passo do ladinho para você conseguir acompanhar, tá? Deixa eu ver se eu não me perdi em nada. Tá, então eu tô enrolando aqui, porque realmente tem muita coisa para ser falada. Stephanie, quanto isso vai me custar afinal? Quanto é que tá o curso Criando o Seu Levan? Para você que ainda não foi lá comprar o curso, eu vou lá te falar, eu vou te falar agora, tá? O preço do Criando o Seu Levan tá R$ 97,99. Entretanto, assim, o valor dele é muito grande, né? O valor que ele agrega para a pessoa é muito grande. Eu fico muito feliz com Criando o Seu Levan, porque eu realmente consegui fazer um conteúdo extremamente completo. A gente fala sobre desenvolvimento, a gente fala sobre atividade, a gente fala sobre acidez, a gente fala sobre absolutamente tudo em relação ao fermento natural, todas as informações que a pessoa precisa saber. Então, acho que até uma grande questão da garantia estendida é porque eu acho que a pessoa pode não se identificar com a forma como eu ensino, mas eu acho que isso é pouquíssimo provável de acontecer, e eu tenho certeza que a forma como eu ensino lá, o que eu tô passando ali, é real, tem valor. Eu já testei, outras pessoas já testaram e conseguiram fazer. Então eu tenho muita confiança no que eu tô fazendo ali, no que eu tô passando. Então, dar a garantia de 14 dias, pra mim é uma coisa sem problema nenhum. Então, o valor do curso tá em 97,99, né? 97,99. Você tem várias formas de pagamento ali dentro da Hotmart. Você tem Pix, você tem débito, você tem crédito, você tem PayPal, você tem boleto, você tem várias formas de pagamento ali dentro da plataforma de Hotmart. E além disso, eu disponibilizei também um parcelamento de até 5 vezes para que a pessoa possa ali, se ela não tiver todo esse valor agora, passar ali e dividir em até 5 vezes, e aí ficam parcelas de 21 e pouquinho, por volta de R$ 21 as parcelas, se você quiser parcelar em até 5 vezes, ok? Deixa eu ver aqui se eu não tô me perdendo, tá? Ok, gente, vocês têm alguma dúvida em relação a criando seu fermento natural? Em relação a criando seu levain? Que eu vou esclarecendo aqui. Eu tenho que terminar porque já passou bastante o tempo dessa aula, mas eu queria falar mais alguma coisa aqui pra vocês. E é uma coisa mais pessoal minha. Desde que eu comecei, eu nunca fui uma vendedora, né? Eu não sou uma vendedora, eu sou uma professora, eu sou agora empreendedora, porque eu tô criando a minha própria empresa, meu próprio curso, meu próprio monte de coisa, e sou uma criadora de conteúdo, mas eu nunca fui muito uma vendedora. E eu vi uma coisa e assim, sendo bem honesta aqui com vocês mesmo, eu vi uma coisa que acho que foi o Vitor Damasio que falou, que eu fiquei, poxa, é muito verdade. Então, quando eu ofereço alguma coisa pra vocês, algum curso pago, algum conteúdo pra vocês, essa é a melhor forma que eu tenho de ajudar uma outra pessoa. Porque como eu falei, eu tinha lá o Criando Seu Levan de forma gratuita e tal, mas eu não conseguia colocar todas as informações, tá? Além disso, uma coisa dentro do Criando Seu Levan é a questão do suporte. Então a gente tem lá a aba de comentários, embaixo de cada aula, onde a pessoa vai conseguir escrever as suas dúvidas e eu todo dia olho lá para poder esclarecer e orientar a pessoa. Então, a melhor forma que eu tenho de ajudar um aluno, de ajudar uma pessoa que está em busca de um objetivo, que quer adquirir um certo conhecimento, é oferecer um conhecimento que seja completo para ela. É oferecer alguma coisa onde ela realmente vai conseguir aprender. Então, quando eu estou oferecendo, criando Seu Levan para vocês, é porque eu tenho plena convicção de que é uma coisa que realmente funciona, que é uma coisa que realmente vai ajudar. E eu acho que isso me destravou muito em relação a oferecer um produto que eu acredito demais, entendeu? Mas é mais sobre isso, gente. Se vocês quiserem tirar qualquer dúvida em relação ao Criando Seu Levan, se você tiver alguma dúvida ainda sobre o conteúdo que tem lá dentro, se você quiser uma explicação sobre o conteúdo de cada aula e a explicação de cada aula que está ali dentro, basta você mandar uma mensagem no direct que eu esclareço para você. Se você não tem condições de pagar o Criando Seu Levan agora, a gente tem várias formas de pagamento, você pode parcelar quantas vezes você achar que for melhor para você. Então, o curso, além de fazer o levain, vai ensinar o passo a passo para fazer o pão? Exatamente. É um bônus, assim, sensacional, que eu fico muito feliz de ter disponibilizado aí para vocês. Todo o passo a passo de um sourdough clássico, quantidades,
literalmente todo o passo a passo da receita, eu faço do começo ao fim com vocês, da mesma forma que eu faço a criação do fermento. É uma receita que vai estar lá disponível, tá? Em relação a dúvidas sobre criando seu levain, basta você mandar uma mensagem por direct, caso você tenha. Depois também amanhã, provavelmente, ou hoje até, eu vou colocar lá explicadinho todas as aulas que tem, todos os benefícios que tem no Criando Seu Levain. E estarei disponível para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao curso, ok? Eu vou ficar muito feliz se vocês decidirem fazer isso comigo, né? E começar aí esse novo ano criando seu fermento natural comigo, com o método que eu criei, da forma como eu gosto de ensinar. Se você gostou dessa aula aqui no momento e tá aqui até agora, provavelmente você gosta da forma como eu falo, gosta da minha didática. Então, se eu passei todo esse conteúdo aqui de graça numa live, no final eu fiz uma venda, mas assim, até o momento eu passei um monte de conteúdo, não só aqui, como também tem nos meus stories, como também tem no meu feed, como também tem no meu YouTube. Imagine o que não é um curso online gravado, onde eu consigo estruturar da forma como eu acho melhor, onde eu consigo deixar a minha linha de raciocínio ali do começo ao fim. Então, se você gosta do meu conteúdo gratuito, eu tenho certeza que você vai gostar também do meu conteúdo pago. Mas independente de qualquer coisa, você vai ter essa possibilidade aí de garantia e também o acesso, tá perguntando aqui a Carla. O tempo de acesso é de 1 ano, tá? Então você vai ter tudo isso disponível aí durante 1 ano para você fazer quantas vezes quiser, assistir quantas vezes quiser. E como eu disse, eu vou dar todos os passos com vocês, desde a criação do fermento até o armazenamento do fermento, como manter ele vivo e saudável por muito tempo, e também a receita, né? A receita que vocês vão poder estar fazendo ali. Mais alguma dúvida, gente, sobre criação do fermento, sobre alguma coisa que eu falei aqui também nessa aula, estou à disposição para esclarecer. Vou segurar mais uns 2 minutinhos só, porque eu acho que se eu não acabar com essa live daqui a pouco, ela vai cair, porque já tem 1 hora e pouco de live, tá? Alguma dúvida em relação a alguma coisa? Vocês gostaram da aula de hoje? Me dê esse feedback aí, por favor, por enquanto que eu bebo uma água. Qualquer coisa a gente finaliza, ok? Lembrando, essa aula vai estar ao vivo, vai estar gravada no YouTube, lá disponível para vocês, junto com todas as outras aulas semanais que a gente tem feito, tá? Se você está assistindo essa aula ao vivo, você tem interesse em criar em adquirir o Criando Seu Levain, vai no link da bio, tá? Lá no link da bio eu tenho vários links de várias coisas que eu tenho. E o primeiro link é do curso Criando Seu Levain. Se você tem alguma dúvida, se você quer adquirir ou não Criando Seu Levain, por qualquer motivo que seja, me chama no direct que a gente conversa e eu consigo esclarecer isso pra você, ok? Então, dito isso, gente, eu acho que eu já posso finalizar. Tá? 1 ano de acesso, 14 dias de garantia, 5 vezes de parcelamento disponíveis para parcelamento, várias formas de pagamento e ainda de bônus uma receita que você vai poder fazer do começo ao fim, junto lá comigo, mais o PDF com todo o passo a passo, tá? É basicamente isso que é o Criando Seu Levain. Como eu falei, eu vou colocar lá nos stories todos os tópicos que são abordados em cada aula, aqui rapidinho. Lembrando que a receita, se você entrar, não vai estar disponível agora, porque ainda não consegui subir as aulas da receita, mas até sexta-feira, provavelmente na sexta-feira mesmo, essas aulas vão já estar dentro do Criando Seu Levain também. E você vai poder fazer o seu pão, a sua primeira receita também junto comigo. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Um grande beijo. Espero que essa aula tenha conseguido te ajudar. Independente de você querer adquirir o Criando Seu Levain ou não, eu tenho certeza que essas informações podem ter te ajudado e você pode usar elas também como uma forma de você dar esse primeiro passo aí. Então pegue as informações que eu falei aqui, reassista essas aulas e vai dar uma pesquisada e se você quiser, vá tentar aí sua sorte com o conteúdo gratuito que tem por aí. Mas eu tenho certeza que um conteúdo completo vai facilitar muito mais a sua vida e acelerar o seu processo de criação também, tá? Que é um processo que naturalmente é mais demorado, mas que tem como ser um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo, a partir do momento que você tem conhecimento para isso, ok? Um grande beijo, gente. Boa noite. Carla, fico muito feliz que você tenha gostado da aula, tá? Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.